Beleza, minha gente, vamos lá para a gravação de mais uma questão agora do Exame Nacional de Física e Química de Portugal, do 2023, primeira fase, tá bem? Então, é uma questão interessante, ela tem vários desmembramentos, né? 2.1, 2.2, vamos ver o que que ele quer aqui na questão 2 como um todo. Ele fala para nós o seguinte: as baleias produzem sons de frequências muito variadas. 2.1. O documentário Descoberta 52, a busca da baleia mais solitária do mundo, lançado em 2021, conta a procura de uma invulgar baleia que vocalizava a 52 Hz. Frequência essa maior do que as das restantes baleias. Talvez por este motivo não fosse ouvida pelas outras baleias, mesmo que se movimentassem nas mesmas águas e à mesma profundidade. Pode-se, pode concluir-se que, nessas condições, comparativamente ao som emitido pelas outras baleias, o som de 52 Hz é mais grave, se propaga com maior velocidade, apresenta igual período, tem menor comprimento de onda. Bom, pessoal, ele disse exatamente essa frase que está aí grifada em vermelho. A frequência desta baleia é 52. E a frequência desta é maior do que a frequência das baleias normais. Essa é a informação que ele deu no texto, e ele disse que as outras baleias andam nas mesmas águas que essa baleia. Então, se as outras e esta andam nas mesmas águas, o meio onde o som vai se propagar é o mesmo, tá bem? E agora ele vai perguntar, então, comparativamente ao som emitido pelas outras baleias, 52 é mais grave? O som de 52 se propaga com maior velocidade? Então, vamos ver como é que a gente responde isso. Bora lá. Então, ele fala aqui para nós o seguinte: de cara, ele disse para nós que a frequência desta baleia é maior que a normal. Se a frequência desta é maior que a normal, o som dela é mais agudo. A frequência maior, um som mais agudo, tá bem? Então, a letra A está errada. Na letra B, ele fala de velocidade de propagação, mas lembre-se que se as duas ondas sonoras estão se propagando no mesmo meio, a velocidade de propagação dessas ondas é a mesma, tá bem? A velocidade, independente da frequência, se o meio for o mesmo, a velocidade de propagação do som vai ser a mesma. Bom, então a letra B está errada. A letra C fala de período. A gente tinha que lembrar, por exemplo, que período é o inverso da frequência. Então, se a frequência desta é maior, o período desta tem que ser menor, porque são inversamente proporcionais, tá bem? E lá está dizendo que o período seria o mesmo. Então, a letra C está errada. Automaticamente sobra a letra D como resposta certa, e realmente está certa. Por quê? A gente já disse que a velocidade de propagação das ondas é a mesma, independente da frequência. E você está dizendo que a frequência desta baleia é maior. Para uma frequência maior, uma mesma velocidade, nós temos um lambda menor, um comprimento de onda menor. Então, o comprimento de onda do som dessa baleia é menor que o comprimento de onda do som emitido por uma baleia normal. Então, automaticamente, a gente fica com a letra D como sendo a alternativa correta, a única correta, tá bem? Vamos lá para a segunda parte da questão 2. Os cientistas conseguem estimar o comprimento dos cachalotes através da análise dos ultrassons que eles emitem e do cálculo do comprimento do saco espermacete D. A figura 1 é uma representação da cachalote, na qual se evidenciam o saco de espermacete, que contém gordura, e os sacos distal e frontal, que contém ar. Então ele bota aqui no desenho, né? Tá aqui no nosso desenho. Ele tem aqui o saco distal, o saco frontal, tá bem? E a distância entre esses dois sacos, digamos assim, é a distância D, que constitui o saco de espermacete. Esse saco de espermacete, como ele falou, contém gordura, tá bem?
Bom, então essa é a informação inicial da questão 2.2. Vamos ver o que ele quer com isso. O som é produzido na parte da frente da cabeça, junto ao saco distal, e percorre a distância d. Ao chegar ao saco frontal, o som é refletido, percorrendo novamente a distância d. Então, repara que ele deixou bem claro. O som é produzido no saco distal, que está lá na frente. Aí ele vai naquele saco frontal que está atrás e depois o som volta. Quando chega ao saco distal, parte do som vai para a água, transmite para a água, formando o pulso P1, enquanto o restante é novamente refletido para o saco espermacete, repetindo-se o processo que ele falou ali em cima, que acaba por formar outros pulsos, P2 e P3. A figura mostra o registro de uma série de pulsos de cachalote detectados por um hidrofone e a respectiva escala temporal. Bom, meninos, então tá aqui, a gente tem 8.180 aqui, 8.190 aqui embaixo é o tempo não está em segundos, o tempo está em milissegundos, beleza? Bom, e aí, agora vem a pergunta da questão propriamente dita. A pergunta diz o seguinte: considere que o módulo da velocidade de propagação do som no saco de espermacete é 1.400 metros por segundo. Então, a velocidade de propagação do som aqui dentro é 1.400 metros por segundo. Determine o comprimento do saco de espermacete D. Apresente todos os cálculos efetuados. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, nós temos aqui o som vai ser emitido aqui no saco distal. Foi o que ele falou no texto, tá bom? Esse som que é emitido no saco distal, ele vai lá no fundo, reflete. Quando chega aqui, ele emite o som P1. Só que parte do som vai para fora e parte do som volta fazendo a mesma coisa, para depois emitir o som P2. Parte desse som vai embora, parte do som volta, vai lá dentro, volta, emitindo o som P3. Então, P1 foi o primeiro pulso que saiu. A partir do momento que P1 saiu, teve um som que entrou e voltou, gerando P2. Depois, P2 saiu, aí teve um som que voltou aqui, gerando o P3. Essa é a historinha que ele está dizendo para nós, tá bem? Ele deu a velocidade, 1.400 metros por segundo, e repara, pessoal, que é o seguinte, as linhas aqui não estão batendo exatamente com os números, mas observa, essa distânciazinha que está aqui é mais ou menos a distância que está aqui. Então, a gente pode imaginar como se toda essa onda tivesse um pouco mais para frente. Esse ponto aqui estaria aqui no 880 e esse outro ponto estaria aqui no 890, porque não me interessa o momento, me interessa o tempo entre esses dois pulsos, né? O tempo desses dois eventos, ok? Então, repara uma coisa, daqui 880 a 890 vai dar aproximadamente 10 milissegundos. Se esse tamanho é igual a esse, cada pedaço desse aqui vai dar 5 milissegundos. Não posso esquecer que mili é 10 elevado a menos 3. E aí, pessoal, o que seria esses 5 milissegundos? Ué, gente, P1 foi embora, parte de P1 voltou e voltou para cá em 5 milissegundos. Então, 5 milissegundos vai ser o tempo para o som ir lá atrás e voltar, tá bem? Então, P2, ir lá atrás, voltar, 5 milissegundos. Então, 5 milissegundos é o tempo necessário para percorrer a distância D 2 vezes, porque ele vai e volta, tá? Então, o que a gente pode fazer? Pegamos aqui a rapidez, que seria a distância percorrida dividido pelo tempo, e a rapidez 1.400, a distância percorrida seria exatamente 2D,
E o tempo? 5 vezes 10 a menos 3 segundos. Tá bem? Feito isso, repara, eu consigo numa boa achar o D. O D vai dar, eu passei aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 3 vezes 1.400. E o 2 que estava multiplicando o D, eu passei dividindo. Fazendo essa conta, o D vai dar 3,5 metros, tá bem? Então, essa é a nossa resposta, essa é são as nossas contas, né? Os cálculos efetuados estão aqui, não tem mais cálculos que isso, e eu indiquei aqui na figura como é que eu consegui o tempo de 5 milissegundos, beleza? Bom, certinho, e terminamos por aqui então a questão 2, beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.